Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje a gente vai mergulhar num livro que, para ser sincero, me deixou de cabelo em pé. Nossa, Júlio, por quê? Bom, o livro de hoje é Wall Street e a Ascensão de Hitler, do Anthony Sutton. E já no começo, o autor joga uma bomba. Ele argumenta que a ascensão do Hitler ao poder e toda aquela máquina de guerra nazista foram possíveis em grande parte por causa do apoio de empresas americanas. Que empresas? Empresas grandes, nomes que todo mundo conhece, tipo Ford, General Motors, IBM, Standard Oil, Chase Bank. Sé. E o Sutton não está falando por falar, não. Ele apresenta documentos, registros históricos, mostrando como essas empresas forneceram aos nazistas, de forma direta ou indireta, financiamento, tecnologia, até conhecimento técnico. Mas como assim? Que tipo de apoio elas davam? De tudo um pouco. A Ford, por exemplo, ajudou a construir a indústria automobilística soviética nos anos 20, que, por sua vez, forneceu caminhões e tecnologia para a Alemanha nazista. É como se a Ford estivesse jogando dos dois lados, lucrando com a guerra. Caramba. E as outras empresas? A General Motors e a IBM também mantiveram relações comerciais com o regime nazista durante a guerra. Forneceram desde veículos até máquinas de processamento de dados. É de perder o sono, né? Totalmente. E o que o governo americano fez a respeito disso? O Sutton mostra que o governo americano e as empresas envolvidas tentaram abafar as críticas e investigações sobre essas relações comerciais. Usavam a desculpa da segurança nacional, do sigilo industrial. Entendi. É como se tivessem tentado esconder essa parte da história. Exatamente. É como se houvesse uma versão oficial da história, aquela que a gente aprende nos livros, e uma outra versão obscura, que revela a cumplicidade dessas empresas com o regime nazista. É aí que entra o conceito de realidade superior suprimida, que o Sutton usa no livro. Interessante. Me explica melhor isso. O que seria essa realidade superior suprimida? É como se existisse uma cortina de fumaça encobrindo a verdade. Uma versão oficial da história que nos é contada, e uma outra escondida que revela a cumplicidade de empresas e governos com regimes totalitários. Nossa, que pesado. E o Sutton, com esse livro, ele tenta desvendar essa versão escondida, essa face obscura do capitalismo. É isso mesmo. E ele faz isso com maestria, sabe? Apresenta os fatos, os documentos e te deixa tirar suas próprias conclusões. Uma das conclusões que eu tirei é que essa relação entre empresas americanas e regimes autoritários não se limitou à Alemanha nazista. Você tá falando da Guerra Fria? Exatamente. O Sutton também mostra como empresas americanas lucraram com a Guerra Fria, fornecendo tecnologia e recursos, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética. Alimentaram corrida armamentista, sabe? A hipocrisia da Guerra Fria, né? Total. De um lado, os Estados Unidos se colocavam como os defensores da liberdade e da democracia. Mas por baixo dos panos estavam financiando e fornecendo tecnologia para regimes totalitários que oprimiam seus próprios povos. É um paradoxo, né? E o Sutton vai desvendando essa teia de relações, mostrando como os interesses econômicos se sobrepuseram aos valores morais e éticos durante a Guerra Fria. E no final, quem pagou o preço? Vamos lá. A corrida armamentista, a ameaça de uma guerra nuclear. Um preço muito alto a se pagar pela busca desenfreada pelo lucro, né? E aí que pergunta, será que aprendemos alguma coisa com os erros do passado? É a pergunta que não quer calar, né? Exato. E o livro do Sutton é importante justamente por isso. Ele nos convida a refletir sobre o papel das grandes corporações na geopolítica mundial, sobre os limites da ética e da moral quando se trata de negócios internacionais, e sobre a responsabilidade que todos nós temos de garantir que a história não se repita. Pois é, o livro te tira da zona de conforto, te faz questionar tudo o que você achava que sabia e te deixa com aquela pulga atrás da orelha. O que mais pode estar escondido nos arquivos da história? Verdade. E essa é a grande provocação do Sutton, né? Mergulhar fundo nessa história e descobrir o que mais está escondido. Exatamente. E aí, você topa encarar esse desafio com a gente. Na próxima parte do Bookcast, vamos explorar casos específicos que o Sutton apresenta no livro. Casos que vão te deixar de queixo caído. Pode deixar, Júlio. Tô pronto para desvendar mais essa teia de mistérios com você. Até a próxima parte. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta ao Bookcast. Na primeira parte, a gente viu como Anthony Sutton levanta essa tese, no mínimo polêmica, de que empresas americanas tiveram um papel importante na ascensão do regime nazista. E agora a gente vai mergulhar em alguns casos específicos que ele apresenta no livro, certo? Isso aí. Preparem-se, porque agora a gente vai descer de vez na toca do coelho. O Sutton nos leva para os bastidores da indústria automobilística, revelando a participação da Ford na construção da máquina de guerra nazista. A Ford. Mas como assim? A história é mais complexa do que parece à primeira vista. A Ford, através da sua subsidiária na Alemanha, forneceu caminhões e tecnologia para os nazistas durante a guerra. Mas o que é mais chocante é que a empresa também ajudou a construir a indústria automobilística soviética nos anos 1920,
que, por sua vez, forneceu caminhões e tecnologia para a Alemanha nazista durante a guerra. É quase inacreditável, né? A Ford indiretamente acabou contribuindo para os dois lados do conflito. Exatamente. E essa relação da Ford com a União Soviética é central na argumentação do Sutton. Ele mostra como a transferência de tecnologia americana para a USS, que começou nos anos 20, acabou fortalecendo a Alemanha nazista de forma indireta. É como um efeito dominó, né? Isso mesmo. E a Ford não estava sozinha nessa. O Sutton cita outras empresas, como a General Motors e a IBM, que também mantiveram relações comerciais com o regime nazista, fornecendo desde veículos motorizados até máquinas de processamento de dados. Caramba, a lista só aumenta. E o que é mais perturbador é que essas empresas não só sabiam para onde seus produtos estavam indo, como também se beneficiaram financeiramente da guerra. O Sutton apresenta documentos que mostram como os lucros dessas empresas aumentaram consideravelmente durante o período da guerra. A guerra sempre foi um negócio lucrativo para alguns, né? Infelizmente, sim. E falando em negócios, o livro também explora como bancos americanos, como o Chase Bank, financiaram a indústria bélica alemã, fornecendo empréstimos e investimentos para empresas que produziam armamentos para os nazistas. Então a gente vê que essa teia de relações ia além da indústria, né? Envolvia também o sistema financeiro, os bancos. Sim, e essa relação financeira com os nazistas ia além de meros empréstimos. O Sutton mostra como alguns banqueiros americanos tinham conexões pessoais com líderes nazistas e como essas conexões influenciaram as decisões de investimento. Nossa, que doideira. E essa elite financeira, segundo o Sutton, não se limitava aos Estados Unidos. Ele cita bancos e empresas da Europa, como a britânica Vickers Armstrong, que também lucraram com a venda de armas e tecnologia para a Alemanha nazista. É assustador pensar como essa rede se espalhava pelo mundo. É como se o mundo inteiro estivesse lucrando com a guerra, né? Em certa medida, sim. E o mais chocante é que, segundo o Sutton, muitas dessas empresas e bancos continuaram a lucrar com a guerra, mesmo depois que os Estados Unidos entraram no conflito em 1941. Mesmo depois de os Iuá entrarem na guerra. Mas por quê? O Sutton argumenta que a guerra, para essas empresas, era um negócio lucrativo, independentemente de quem estivesse lutando contra quem. Então, para eles, tanto fazia quem ganhava ou perdia, o importante era lucrar com a guerra. Exatamente. E aí a gente se depara de novo com essa questão da ética, da moral. Será que para algumas pessoas o lucro se sobrepõe a qualquer outro valor? É de se pensar, né? O Sutton nos leva a questionar isso. Ele mostra como essa busca desenfreada pelo lucro, essa cegueira deliberada, como ele chama, foi um dos fatores que permitiram a ascensão do regime nazista e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Nossa, que pesado. É uma visão perturbadora, mas que precisa ser discutida. A gente precisa entender como esses mecanismos funcionam para evitar que a história se repita. Concordo. A gente não pode deixar que isso aconteça de novo. E o livro Wall Street e a Ascensão de Hitler nos dá um ponto de partida para essa reflexão. Ele nos tira da zona de conforto, nos mostra a face obscura do capitalismo e nos convida a questionar a versão oficial da história. A gente precisa estar sempre atento, né? Questionando, buscando a verdade. E falando em questionar a versão oficial, o Sutton também explora outro caso que levanta sérias dúvidas sobre o papel dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o caso da máquina Centralimbe que a gente já mencionou na primeira parte. Ah, sim, a máquina que produzia rolamentos de esferas de precisão. Isso, um componente essencial para vários tipos de armamentos, incluindo tanques, aviões e navios. E a Centralimbe, produzida pela empresa americana Bryant Chucking Grinder Company, era uma das máquinas mais avançadas do mundo para a produção desses rolamentos. E o que tem de tão especial nessa máquina? A venda dessa máquina para a União Soviética aconteceu em 1961, em plena Guerra Fria, quando a União Soviética já era considerada uma grande ameaça pelos Estados Unidos. E o mais grave é que a Centralimbe foi utilizada pelos soviéticos para produzir rolamentos para mísseis balísticos intercontinentais, as armas mais poderosas da época. Então os Estados Unidos venderam uma tecnologia que acabou fortalecendo o arsenal nuclear da União Soviética. Exatamente. E o mais revoltante é que o governo americano sabia dos riscos, mas mesmo assim autorizou a venda. O Sutton apresenta documentos que comprovam que o Departamento de Defesa se opôs à venda, mas foi voto vencido. E quem decidiu pela venda, então? O Departamento de Comércio, que argumentou que a venda da Centralimbe para a União Soviética geraria empregos e aumentaria as exportações americanas. Ou seja, mais uma vez, os interesses econômicos se sobrepuseram à segurança nacional. É inacreditável como o dinheiro fala mais alto, né? E quais foram as consequências dessa política de cegueira deliberada, como Sutton chama, a Guerra Fria, a corrida armamentista, a ameaça de uma guerra nuclear, a Guerra do Vietnã
e diversos outros conflitos que causaram milhões de mortes e espalharam terror pelo mundo. É um preço muito alto a se pagar pela busca desenfreada pelo lucro, né? Com certeza. E o livro do Sutton nos faz refletir sobre a responsabilidade moral e ética das nações e empresas que colocam os interesses econômicos acima da paz e da segurança mundial. A gente precisa repensar as nossas prioridades, né? Com certeza. Voltando ao Bookcast. Nas últimas partes, a gente mergulhou fundo nas relações obscuras entre empresas americanas e a ascensão do nazismo, reveladas pelo Anthony Sutton. É, muita coisa para digerir, né? Total. Mas, e aí, será que as ideias do Sutton se aplicam só ao passado ou será que a gente consegue traçar paralelos com o mundo em que vivemos hoje? Essa é a grande questão, né? Será que o capitalismo, nessa busca incessante por lucro, continua alimentando conflitos e regimes autoritários? Pois é. Será que a gente ainda encontra por aí os surdos mudos cegos, como Sutton chamava, aqueles que ignoravam as implicações morais dos seus negócios com regimes totalitários? Será que a história está se repetindo? Para responder essas perguntas, acho que a gente precisa olhar para o contexto atual. Vivemos em um mundo globalizado, onde as grandes corporações transnacionais têm um poder econômico e político enorme. E, assim como no passado, essas empresas muitas vezes colocam o lucro na frente de qualquer valor ético ou moral. Você vê exemplos concretos disso hoje em dia? Infelizmente, sim. A exploração de mão de obra barata em países em desenvolvimento, a devastação ambiental causada pela indústria extrativista, Entendi. a corrida armamentista que continua a drenar recursos que poderiam ser usados para combater a fome e a pobreza. É, realmente. E o que dizer do financiamento de regimes autoritários por bancos e empresas ocidentais? A gente ainda vê isso acontecendo. Com certeza. Esse é um ponto crucial que o Sutton levanta no livro. Ele argumentava que o apoio financeiro e tecnológico de empresas americanas foi fundamental para a ascensão do regime nazista. E, infelizmente, vemos padrões semelhantes se repetindo hoje. Que tipo de padrões? Empresas que fazem negócios com a China, apesar do histórico de violações dos direitos humanos e da repressão política naquele país. Empresas que lucram com a venda de armas para regimes autoritários no Oriente Médio, alimentando conflitos que geram milhões de refugiados e semeiam um caos na região. É como se a história estivesse se repetindo, só que com outros personagens. Exatamente. As ideias do Sutton, embora escritas há décadas, continuam assustadoramente atuais. Faz pensar, né? Ele nos mostra como a busca desenfreada pelo lucro, a falta de escrúpulos morais, a negligência dos governos, podem ter consequências catastróficas para a humanidade. Diante disso, o que a gente pode fazer? Qual a lição que a gente tira do livro do Sutton? Acho que a principal lição é a necessidade de estarmos vigilantes. Precisamos questionar o papel das grandes corporações na geopolítica mundial, exigir transparência em seus negócios, pressionar nossos governos para que adotem políticas que priorizem a paz, os direitos humanos, a justiça social. É como se a gente tivesse que assumir o papel dos surdos mudos cegos, ao contrário, né? É isso aí. Em vez de ignorar as implicações morais dos nossos atos, precisamos abrir os olhos para a realidade e agir para mudar o rumo da história. É verdade. E o livro do Sutton é um chamado à ação, né? Sem dúvida. Ele nos mostra que não podemos ser passivos diante da injustiça e da exploração. Precisamos nos engajar politicamente, cobrar a responsabilidade das empresas e dos governos e lutar por um mundo mais justo e sustentável. Wall Street e a Ascensão de Hitler. É um livro que nos dá as ferramentas para iniciarmos essa luta. Um livro que nos inspira a questionar, a pesquisar, a denunciar e, acima de tudo, a agir para construir um futuro melhor. E para quem está acompanhando o Bookcast, fica o convite para que vocês se aprofundem nas ideias de Anthony Sutton, leiam o livro e principalmente reflitam sobre o papel que cada um de nós pode desempenhar na construção de um mundo mais justo e pacífico. Esperamos que esse mergulho na obra do Sutton tenha sido instigante e inspirador. E que ele nos ajude a construir um futuro mais consciente, mais justo, mais humano. Com certeza. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.